Boas-vindas ao CENID. Agora nós vamos ter a apresentação, né, do Pablo, com o trabalho do artigo resumido. Essa gravação vai estar disponível nas redes sociais do CENID, no Facebook e no YouTube. E para todo mundo que estiver nos assistindo, eu peço a gentileza de vocês colocarem a cidade, né, o país da onde vocês estão. Pablo, boa apresentação. Olá, obrigado, Aline. Vamos iniciar, então. Hoje eu estou trazendo aqui a apresentação de um artigo resumido, né? Se chama A Personalização de um Sistema Operacional Linux para um projeto de doação de notebooks para alunos em situação de ensino remoto emergencial. Então, meu nome é Pablo João Canal da Costa, o meu orientador é o professor Dr. Adriano Canabarro Teixeira, que ele é o meu orientador, então, dentro do PPG do UPF, tá? Que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo. Esse resumo ele se deu a partir de algumas atividades realizadas dentro do GPID, que é o Grupo de Estudos em Cultura Digital, tá? Que eu vou estar falando no meio da gravação. Para introduzir, então, a metodologia empregada nesse trabalho, ela é de natureza aplicada, ou seja, é um trabalho que ele tende a ter um produto ou um software a ser executado, né, num contexto específico, e o trabalho em si ele utiliza uma abordagem qualitativa, né, a partir de um relato de experiência. Então, qualitativo porque traz as percepções pessoais assim dentro da realização desse projeto, né, a visão pessoal ali, tá tudo incluso dentro, né, a gente faz uma análise qualitativa ali. E de caráter descritivo, né, o resumo ele tem o objetivo de descrever a atividade dentro desse projeto. O objetivo do trabalho é apresentar a organização de uma distribuição do sistema operacional Linux que foi realizada para atender às necessidades educacionais de alunos, especialmente da rede pública, no contexto de Passo Fundo, aqui, das escolas municipais, que são atendidos por um projeto de captação de notebooks usados, com fins, então, educacionais. Para iniciar, assim, antes a apresentação do relato, só para contextualizar, então, talvez nem todos conheçam Linux ou já ouviram falar, né? Mas basicamente ou às vezes se atrela o nome a GNU Linux também, ou Linux, tá? Que é o nome que se dá a um conjunto de sistemas operacionais que foram construídos em base do kernel Linux, né, que foi desenvolvido pelo Linus Torvalds ali na década de 90. O Linux ele é bastante conhecido por ser um sistema operacional livre, livre porque ele está embasado dentro das GPLs da Free Software Foundation, que fala sobre as liberdades de software, né? Para um software ser considerado livre, ele precisa conceder ao usuário a liberdade para acessar o código-fonte, como que foi escrito aquele programa, poder estudar aquele código, modificar ele e redistribuir gratuitamente. Isso é o que diferencia, por exemplo, um sistema operacional livre como o Linux, que qualquer um que entenda do sistema ou queira estudar ele, pode pegar o código, estudar ele, modificar ele e compartilhar com outro nome, né? São liberdades que um software livre dá. Se a gente fosse tentar fazer isso com o Windows, além de não conseguir ter acesso ao código-fonte, se tentasse fazer uma cópia, poderia, né, sofrer um processo por direitos autorais. No Linux isso não acontece por justamente ser um sistema operacional livre, né? Livre não significa que seja gratuito, não é nesse sentido, é livre no sentido dessas liberdades. Para contextualizar, então, o momento que foi realizado esse trabalho, no ano passado, nós estávamos no contexto do início da pandemia do coronavírus, né?
ali, especialmente há um ano atrás, estávamos entrando nos processos de suspensão das aulas, né, onde em todo o país e em outras partes do mundo as escolas foram fechadas, né, para evitar contaminação, disseminação do vírus, e permaneceu assim ao longo de todo o ano passado, né, e adentrou a grande parte de 2021 também, tá? E é nesse contexto que surgiu esse projeto, onde a gente, após essa suspensão, iniciou-se o processo de ensino remoto emergencial nas instituições educacionais, né? Alunos assistindo aula à distância, para não ir presencialmente à escola. E na rede pública, o que se percebe é que muitos alunos não possuem dispositivos para acesso a essas aulas, né? Computadores, notebooks e tal, que lhes permitam realizar as tarefas. Tá? E aí, dentro disso, dentro desse contexto, dentro do GPID, que é o Grupo de Pesquisa de Cultura Digital da Universidade de Passo Fundo, junto com parcerias que envolvem ali o SEG, com cursos da área ali das ciências exatas, de computação, surgiu esse projeto que é o Banco de Notebooks, tá? Que ele visa assim a arrecadação de notebooks usados via doação para posterior distribuição para os alunos que estão no ensino remoto, né? O ponto de coleta é o Espaço Prisma, é um espaço público ligado à Prefeitura de Passo Fundo. E aí, dentro disso, surgiu algumas perguntas, assim, ok, vamos receber os notebooks, né, e qual sistema nós vamos instalar nele, né? E aí, se nós formos colocar o Windows, que é o mais comum, tem aquela questão, então temos que pagar uma licença, né? E aí vai gastar dinheiro com uma licença, ou tem alguma opção gratuita, né? Já que piratear o sistema não é uma opção correta, né? Então, a principal opção dentro disso acaba sendo naturalmente o Linux, que é o sistema livre mais utilizado, mais difundido, né? Esse é um dos motivos para se utilizar o Linux, tá? Além de ser um sistema livre. Existem várias distribuições do sistema Linux que podem ser encontradas, tá? Inclusive versões educacionais, o Edubuntu, tem o Linux Education, existem várias versões, mas com fins educacionais, no Brasil, muito poucas, até o que existia antes do Linux educacional, ele já está desatualizado, não foi continuado. E a pergunta, mas e por que personalizar uma distribuição Linux? Justamente para atender necessidades da rede local, tá? Lembrando as liberdades do software, que permite a gente estudar o sistema, modificar ele, distribuir ele. Então, dentro dessa ideia, a gente resolveu personalizar um sistema operacional Linux, tá? Com o objetivo de atender necessidades da rede de ensino pública local, softwares que os professores utilizam nas aulas, tudo isso está incluso ali, que tenha compatibilidade com notebooks mais antigos, então não pode ser uma distribuição em sistema muito pesado, né, tem que ser leve, que seja simples e intuitivo, porque vai ser utilizado por alunos, e que disponha de pacotes de software educacionais específicos, tá, que são selecionados ali de acordo com as demandas que foram observadas na rede. Pensando nisso, a gente pensou em vários sistemas para ser utilizado como base, assim, e se chegou assim num consenso de utilizar o Xubuntu 20.4 LTS, que seria a versão estável do Xubuntu, que ele é uma variação do conhecido Linux Ubuntu, né, que vem com uma interface XFCE mais leve, cujos pré-requisitos mínimos dele consegue rodar em qualquer computador que tenha 512 MB de memória RAM, né? Ou com um uso um pouco mais fluido, assim, um computador com 2 GB de RAM, 4, melhor ainda, né? Um processador modesto, assim, de 1.5 GB, que são os notebooks, assim, ali de 10 anos para frente, a gente encontra geralmente mais ou menos em especificações, assim, de 2 a 4 GB de RAM, né? Processador de 1,5 a 2 GHz, assim.
Então, e por ser assim um sistema já com atualizações, com suporte bem estável, né? A gente partiu dessa para realizar a personalização, tá? Então, a partir das nossas personalizações, a gente criou um nome, né, para esse sistema operacional, o GPID-OS, né, em referência ao grupo de pesquisa em cultura digital. OS de Sistema Operacional, Operational System. Basicamente, para dar um nome, assim, uma cara do projeto dentro desse sistema. E aqui eu tenho alguns prints para mostrar um pouco como que a gente organizou ele, né? A gente fez uma interface assim que lembrasse um pouco, que fosse de fácil acesso às aplicações. Tá? Aqui embaixo a gente tem um menu com acesso aos principais programas, alguns documentos aqui interessantes de leitura para os alunos. Nos menus, então, a gente vai encontrar vários programas educacionais ali, que possuem fins escolares, de aprendizagem e tal, que os alunos, assim, em geral, podem encontrar várias atividades, jogos educativos ali, e principalmente, né, o navegador da internet, que não pode faltar para acessar as aulas online, né, as plataformas de videoconferência. Eu vou mostrar aqui em loco o sistema funcionando. Aqui eu estou rodando ele dentro de uma máquina virtual. Nós criamos uma imagem ISO, que seria a compilação do sistema para ser gerado num pendrive, num CD, enfim, e poder ser instalado nos computadores. Então, os computadores doados através daquele projeto de doação de notebooks, eles eram formatados com esse sistema operacional. Tá? O número, mais ou menos, foi de notebooks recebidos, não tenho exato, mas foi aproximadamente 20, assim. Foram instalados, então, o GPID-OS, né? Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho dos menus. Aqui aos links educacionais, temos programas educativos, por exemplo, o TuxMatch, que é um compilado de joguinhos de matemática. Nós temos aqui o K-Stars, que ele é um programa muito semelhante ao conhecido Stellarium, de astronomia, né? A gente pode estudar aqui os astros, as constelações. Tem programas relacionados à física, química, uma tabela periódica, programas de desenvolvimento da criatividade, como um emulador aqui de Lego 3D, o próprio Scratch, que alguns professores utilizam para ensinar lógica de programação para alunos, né, do ensino fundamental, e ferramentas úteis para a criação de conteúdo escolar, né? A gente colocou o GIMP, que é um editor de imagem, o MyPaint, um editor de imagem mais simples, a alternativa ao pacote Office, digamos assim, que é o LibreOffice, né, com editor de texto, planilhas, apresentação, desenhos, cálculos, enfim, jogos educativos, tá? Alguns relacionados às áreas de linguagem, alguns às áreas de exatas, de matemática, alguns de desenvolvimento de raciocínio lógico, né? Por exemplo, o cubo mágico aqui, né? Enfim. Também algo interessante que surgiu da necessidade de personalizar esse sistema era trazer alguns conteúdos específicos para os estudantes. Por exemplo, na área de trabalho, a gente colocou alguns PDFs que tratam de segurança digital, tá? Por exemplo, responsabilidade da internet. Aqui nós temos um artigo produzido pelo NIC, né, ligado ao CGI. Fala sobre exposição na internet, riscos das redes sociais, liberdade de expressão e danos à imagem e reputação. Porque a gente sabe que quando os alunos começam a utilizar ferramentas digitais sem uma orientação, assim, estão sujeitos a muitos riscos, né? Tanto a serem vítimas de bullying, por exemplo,
e até mesmo, às vezes, autores, né? Uma brincadeira excessiva assim na internet, às vezes não se sabe as consequências disso, né? Não se percebe que às vezes um bullying que se faz na internet ali pode ficar ali por anos, né? Nunca mais consegue tirar da internet, né? Que é algo que muito diferente do bullying que se acontece presencialmente na sala de aula, né? Que passou aquele contexto, se esquece depois de um tempo. Questões relacionadas a racismo, discursos de ódio, né? Fake news, riscos em relação à exposição de sexualidade, enfim. Além desse, então, tem um guia de navegação segura na internet. Tá? Esses materiais a gente não encontra em outras distribuições Linux educacionais e a gente sentiu que era uma necessidade ter. E aí esse também é um dos motivos da gente realizar uma personalização própria para a rede. Tá? Aqui, então, sobre o uso seguro da internet, né? Também ele retoma alguns elementos anteriores. Sobre privacidade também, tá? Esse especialmente voltado mais aos adolescentes. Por exemplo, que a gente tem no ensino fundamental, os anos iniciais, né, de quinta série em diante, por exemplo. Tem vários casos aqui, exemplos de conversas entre jovens, né, e questões relacionadas à exposição também, reflexões. Então, a gente resolveu montar um sistema operacional que tratasse de várias questões, tá? E esse daqui, então, deu origem ao GPID OS. Retornando à nossa apresentação, aqui algumas referências utilizadas no trabalho. Em continuação, assim que a gente pode dizer desse trabalho, é que esse sistema operacional ele está sendo ainda desenvolvido, tá? Ele está tendo uma continuidade. Foi feito um site dentro do site do GPID mesmo, para apresentar esse sistema operacional, lá, contatos, às vezes alguém quer testar, pode baixar a imagem. Né? E aqui essa primeira versão ela ainda estava em fase de testes, do momento desse relato de experiência, e agora nós estamos fazendo já uma versão um pouco melhor, mais desenvolvida, assim, e até mesmo diferente, assim, com outras possibilidades, né, que podem ser apresentados talvez num próximo CNID, daí, a próxima versão desse sistema operacional e todas as novidades inseridas. Tá? Então, eu participei especialmente como quem elaborou o sistema operacional. Eu sou usuário Linux desde o ano 2001, mais ou menos, onde eu comecei a utilizar. A gente comprava Linux na revisteira, vinha um CD lá, instalava no computador. Né? E aí eu tenho um chão já nessa área, mesmo que eu não seja da área das ciências exatas, minha formação é em psicologia, mas eu sempre fui entusiasta da cultura Linux. E aí dessa vez agora eu pensei, não, vamos colaborar um pouquinho mais, vamos fazer uma versão própria, assim, né, que possa servir para fins escolares. Então, essa é a apresentação que a gente tinha para hoje. Aqui no final deixo o meu contato, se alguém quiser tirar dúvidas e tal, e agradeço o tempo disponibilizado pelo CNID para a apresentação desse resumo de relato de experiência. Parabéns, Pablo! Muito interessante. E essas trocas são importantes e é significativo, às vezes, a nossa área de formação não ser a área que a gente pesquisa, né? A gente agrega um olhar que tem esse diferencial, né? Exatamente. Tudo está conectado. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço, até mais.